Então, pessoal, vamos dar início, então, à nossa aula de metrologia. O assunto de hoje é paquímetro. Quem participou da aula de terça-feira, nós falamos sobre a régua graduada, falamos também um pouquinho sobre o metro articulado e a trena. Nós vimos lá que são instrumentos simples, né? Porém, tem um certo grau de utilização dentro aí das empresas, né? Para trabalhos, principalmente para trabalhos de oficina, para medições em geral, onde não requer tanto grau de precisão, né? Nós vimos que a régua, a trena e o metro articulado, eles se apresentam com graduação tanto no sistema métrico, né, como também no sistema inglês, tá certo? Hoje a gente vai falar do paquímetro. Agora sim, né, um instrumento aí que já oferece, né, mais recursos, né? Inclusive, né, para a gente trabalhar aí com um grau de precisão um pouco maior em relação à régua. Então, o paquímetro ele é muito utilizado dentro da empresa. Normalmente é o instrumento mais usado para efetuar essas medições. Então, nós vamos bater um papo sobre ele aqui, tentando passar para vocês algumas informações importantes, né? Nós vamos conhecer o instrumento, né? Então, nós temos aqui já, de antemão, os dois modelos mais comuns, né? Os mais usuais também. Então, o paquímetro analógico e o paquímetro digital. Tá certo? Esses dois instrumentos que estão aí são denominados paquímetro universal, né? Esse modelo padrão, né? E queria antecipar para vocês aqui o seguinte: para cada instrumento desse, que eu vou estar falando aqui, né, hoje especificamente o paquímetro, né, e na aula passada nós falamos da régua, do metro articulado e da trena, então eu estou querendo dizer que eu deixei lá no nosso portal uma videoaula para cada instrumento para você assistir, tá? Então, no caso aí do paquímetro, também, mesma coisa, para você conhecer, né, o histórico, né, como que o paquímetro surgiu, né, e os modelos, né, os modelos mais antigos, até os modelos atuais e as variações, né, e tipos de paquímetros, né, que nós temos hoje aí dentro das empresas, aí dentro da indústria. Então, gente, o que acontece? O instrumento, na realidade, ele é dividido em partes, né? Então, nós temos aí, olha, a numeração de 1 até 14, indicando para nós aí cada parte do instrumento, né? Então, orelha fixa, orelha móvel, o nônio, né, ou vernier, né? A palavra nônio ou vernier em homenagem a um francês chamado Pierre Vernier, né? Que foram, né, e o português chamado Nunes. Então, os dois é que foram aí os idealizadores desse instrumento, né? O Pierre Vernier. Então, em homenagem ao Vernier, então nós temos aí, né, uma parte do instrumento que está aí como se fosse o item 3, né? Exatamente, que corresponde à escala móvel do instrumento. O paquímetro, ele funciona deslizando, né? Ele tem duas escalas. Tem uma escala fixa e tem uma escala móvel. Então, o processo de funcionamento é como se a escala móvel deslizasse sobre a parte fixa do instrumento. Quando vocês forem assistir o vídeo lá, e tem também os programinhas de simulação, vocês vão perceber como que funciona essa movimentação do instrumento. Eu vou falar aqui também daqui a pouco sobre isso. Então, a parte móvel, ela se desloca, e aí existe uma combinação de graduação, ou seja, de escala, né? Então, você tem uma graduação na escala móvel e uma graduação na escala fixa.
Então, o processo de leitura, que eu vou estar explicando para vocês também daqui a pouco, nada mais é do que a combinação entre a graduação existente na escala fixa com a graduação existente na escala móvel. Então, em relação às partes do instrumento, nós temos ainda aí os parafusos de trava, né, para fixar. Na medida que você desloca, aí você vai, aperta, né, o parafuso e trava, né, para que a escala móvel não se movimente até que você faça a leitura. Depois você destrava e faz um novo movimento aí. Então nós temos o cursor, temos a escala fixa, que eu já estou falando sobre ela, o bico, que é uma outra parte interessante do instrumento. O bico vai tocar na peça, né? As orelhas também, é a parte, digamos assim, onde vai entrar em contato com a peça que será colocada como peça a ser medida. Depois nós temos o item 8, que é um encosto fixo e móvel. O bico móvel. Existe bico fixo e bico móvel. Orelha fixa, orelha móvel. Encosto fixo, encosto móvel. Tudo que for fixo refere-se à parte fixa do instrumento. O que for móvel refere-se à parte móvel do instrumento, que é a parte que se movimenta. É um instrumento manual, né? Quando eu falo de movimento, na realidade, o operador que movimenta, né, usando o dedo, né, e vai empurrar a escala móvel sobre a escala fixa para que haja o deslocamento. Então, é um instrumento então, de movimentação manual. O item 11, nós temos aí o nônio ou vernier em milímetros, né? Porque o que acontece? São dois nônios. Tem um superior, que é em polegada, e o inferior em milímetro. Então, no mesmo instrumento, você consegue efetuar leituras no sistema métrico, no caso em milímetros, né, com unidade em milímetros, e no mesmo instrumento também você lê no sistema inglês. E aí nós temos, né, o paquímetro tanto no sistema inglês com a escala milesimal, quanto também no sistema inglês com a escala fracionária. Nós vamos ver daqui a pouco a diferença entre eles. Mas, a princípio, é importante você entender que nós conseguimos trabalhar nos dois sistemas, tanto no sistema inglês como no sistema métrico. E ainda nós temos aí o 12, né, que é um impulsor. Tá vendo o número 12, né? No caso, o dedo, né, esse dedo aqui, indicador aqui, ó, ele vai encostar no impulsor para poder fazer o deslocamento da escala móvel. E o 13, que é a escala fixa em milímetros. Como eu disse, né, tem escala móvel e escala fixa. No sistema inglês, tem o nônio, que é a escala móvel, e escala fixa. No sistema métrico, existe o nônio, né, que é em milímetro, no sistema métrico, né, e a escala fixa também no sistema métrico. E o item 14 aí, que é a haste de profundidade. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, que ela é muito importante na hora de você medir peças onde requer, né, deslocamento, principalmente peças que tem furo, né, ou rebaixo. Aí você usa a haste de profundidade. Então, pessoal, a definição básica para o paquímetro, ele é um instrumento usado para dimensões lineares. O que é isso? Ele só mede em linha reta, né? Você não consegue fazer medições em angulares, por exemplo, ou curvas, né? Não tem jeito. É só medição linear. Então, nós podemos efetuar aí diversas medições, tá certo? Tá dizendo aí, né? Nós podemos usar o instrumento para diversas situações, principalmente para medições de peças, né? Que tem geometrias até mesmo um pouco mais complicadas. Nós vamos ver que depois existem tipos, né, de paquímetro que vai nos atender para as mais variadas situações, né? Então, nós temos aí agora o exemplo, né, mostrando os recursos, né, que o instrumento oferece. Então, nós temos ali
Na letra A, nós temos aí as orelhas. Vocês estão vendo que são duas orelhas, né? Então tem uma orelha móvel e orelha fixa. Uma vez, né, quando você for utilizar as orelhas, você vai utilizá-las para medição interna, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco. O bico, que é a letra C, né, bico fixo, bico móvel, usado para medições externas. A letra B, que é como se fosse um encosto, né, a parte esquerda do instrumento aí, é usada para ressalto. E o D, que é a haste de profundidade, o próprio nome está dizendo, né, para medição de detalhes de profundidade. Então, essas são as possibilidades que o instrumento oferece. Você pode ver que, por ser um instrumento manual e simples, ele oferece até um certo grau de recurso, né? Aqui nós temos um exemplo. Olha lá, Vandenberg. Isso aí não é dúvida para você, não, né? Por exemplo, ó, você vai apoiar o instrumento na peça. Essa parte que está achurada aí é a peça, né? Então, Sim. no caso de medição interna, a letra A, então você vai usar as orelhas, né? As orelhas ela entra por dentro e vai tocar a peça em dois locais distintos, né? E aí vai deslocar, faz o deslocamento do instrumento, tem uma guia, né? Ele vai deslocar e vai tocar a peça por dentro e aí depois em seguida faz a leitura. Então o resultado da leitura é exatamente a dimensão linear referente a essa distância que está aí, ó, na peça. Estou falando da letra A. Na letra B, na medição de ressalto, você vai simplesmente apoiar o instrumento na vertical e o instrumento ele funciona como se fosse um encosto que vai apoiar sobre a peça e aí você faz o deslocamento dele no sentido vertical até no local que você quer medir e você faz a leitura, tá? No caso da medição externa, que é a letra C, aí você vai medir, né, utilizando os bicos. Então, você tem o bico fixo e o bico móvel, né? Então, veja bem, ó, as orelhas, medição interna, e os bicos, medição externa. E para medição de profundidade, você vai usar a haste. Então, você vai posicionar novamente o instrumento na vertical, ou pode ser na horizontal também, dependendo da posição da peça, né? Nesse caso aí está vertical. E aí, o próprio instrumento também funciona de encosto. Então você desloca a haste, na medida que a haste vai entrando para dentro, né, do furo, nesse caso aí é um furo, um rebaixo, né? Você consegue identificar a altura do rebaixo. Isso aí, no caso, pega a profundidade, né, do furo, né? Exatamente, profundidade. É muito interessante essa medição aí. Agora, depois mais para frente eu vou estar falando com vocês, porque tem que ter uma certa técnica e o técnico, né, o profissional aí que vai fazer a medição, para qualquer um desses casos aí, tem que ter assim, uma capacidade, né, e tem que ter um treinamento especial para não incorrer em erros dimensionais provocados pelo próprio operador. Estou falando aqui de habilidade, né, para usar o instrumento. Então, você está trabalhando com dimensões aí, um grau de aproximação maior, né, que requer cuidados especiais, para diminuir, né, aquela faixa de erro admissível lá que a gente tratou dela. Quer dizer, quanto maior a habilidade do profissional, né, mais exatidão ele vai ter no resultado. Aqui nós temos um outro exemplo para medição interna, dá para a gente ver, né, inclusive tem aí uma representação aí em perspectiva, né, para você entender exatamente a posição do instrumento em relação à peça. Nós temos ainda um outro exemplo, no caso de medição de encosto, aliás, de ressalto, né? Usando o paquímetro como encosto, a parte final dele aí. Nós temos ainda um outro exemplo
para medição externa. Olha, interessante, você vai medir um diâmetro, né, pode ser um eixo, uma barra, né, de aço, por exemplo. Você pode efetuar várias medições. Você vai medir diâmetro, por exemplo, pode medir várias vezes, mudando ele de posição, né? E aí você vai anotando os resultados. Muitas vezes a barra ela não é redonda, quer dizer, ela é redonda, mas visualmente redonda. Na hora que você começa a medir, né, Vandenberg, você pode ter variações em relação à forma dela, né, ao formato dela. Normalmente a gente faz várias medições e faz aí a anotação desses resultados das leituras para posterior análise, né? Para analisar, por exemplo, qual o grau de concentricidade e cilindricidade que a peça possui. Aqui nós temos um exemplo da medição de profundidade, novamente, né, mostrando a aplicação da haste para levantamento das medidas nesse sentido aí, de acordo com a figura que está aí. Aqui mais um exemplo, né, para a gente poder entender melhor o que está aí. Então, gente, em síntese é isso. O instrumento, né, no que diz respeito aos recursos que ele oferece, a nível de aplicação, então o que vai acontecer? Você tem que olhar para a peça e verificar qual nível, né, de exatidão você precisa no levantamento dimensional e verificar se o parquímetro te atende naquilo que você está querendo. É claro que na situação, por exemplo, que o parquímetro não vai te atender, você vai ter que lançar a mão de outro instrumento. Existem outros instrumentos. Mas para medições lineares, né, nós vamos ver aí que o parquímetro ele oferece bastante recurso, inclusive a nível de exatidão, né, para você buscar exatidão dimensional. A pergunta agora é o seguinte: como usar o parquímetro adequadamente? Bom, nesse caso, a gente vai ter que voltar a falar do formato do instrumento, correto? Então veja bem, ó, nós temos dois itens aí importantes, duas partes importantes do instrumento que vai nos ajudar bastante nessa questão do uso dele, né? Então, o parafuso de fixação, que eu estou chamando de trava, ele é usado para prender a parte móvel na parte fixa. Então, no momento que você aperta o parafuso, a parte móvel não se movimenta mais, ela fica travada. Como eu disse para vocês, é um sistema de guia, né? Vocês estão entendendo, gente? Me dá um retorno aí, por favor. Tem uma guia, né? Então, o parquímetro é uma régua que tem lá o nônio, né? Ou vernier que vai deslocar em cima da régua. Então, o parafuso ele é para fixação. Usa-se o parafuso para fixar no momento da leitura. Terminou de fazer a leitura, deixa o parafuso, você destrava o instrumento, deixa destravado. Na hora de guardar o instrumento, você guarda ele destravado. É muito comum, às vezes, a pessoa esquecer e guardar ele travado. Por quê? Porque na hora de tirar ele da bainha ou do estojo para usar, a tendência das pessoas é não conferir se ele está travado. Então, se você guarda ele travado, pode ser que na hora que a pessoa tira ele do estojo, já vai querer deslocar a parte móvel sobre a parte fixa e aí acaba estragando o instrumento ou, né, danificando a guia. Essa guia ela é feita, o instrumento é todo de aço inoxidável e o material da guia, a região da guia, normalmente é feito uma cementação para aumentar ali a dureza, né, e diminuir o desgaste, já que é um instrumento que trabalha muito no sentido de contato, né? Existe uma pequena lubrificação também, um filme ali de óleo bem fininho, né, na guia para conservação. O instrumento ele muito assim tem que ser usado com um certo grau de delicadeza, né, apesar de ser um instrumento de aço. Evitar, por exemplo, contato, né, com outras ferramentas, temperatura elevada, poeira, limalha, todo tipo de graxa ou algum tipo de pó, né? Então, um instrumento que faz parte, né, do dia a dia do profissional
Então, a ferramenta de trabalho, né, precisa ser devidamente cuidada para que ela se mantenha aí em boas condições de uso. Depois, lá na frente, a gente vai estar falando também sobre calibração. É um instrumento que precisa ser calibrado e aferido periodicamente. Existe o certificado, né, de calibração, que é dado pelos órgãos oficiais, né, ou pelas empresas que são certificadas para fazer esse tipo de trabalho. Então, o instrumento ele tem uma validade aí durante um certo tempo, e essa certificação garante a ele o que a gente chama de confiabilidade metrológica, para que ele seja utilizado adequadamente. Passado o período, o instrumento é enviado para nova calibração, né, para a empresa fazer lá as conferências, né, através dos os padrões dimensionais, e aí, novamente, o instrumento ele é certificado e liberado para uso, né? Então, é feito dessa forma, né? Então, nós temos aí o impulsor também, que é ele faz parte da parte móvel também do instrumento, e aonde o indicador aqui, ó, aliás, o polegar, né? O polegar aqui, ele encosta no polegar para poder deslocar, para empurrar ele e para voltar ele, quer dizer, para a esquerda ou para a direita, dependendo da posição de deslocamento, você utiliza o impulsor para fazer esse trabalho aí de movimentação do instrumento. Ô, pessoal, olha aí, por favor, essa figura. Dá para entender, por favor? Eu coloquei duas setinhas amarelas aí. O que vocês acham? Ó, tem a peça, né, Vandenberg? Olha lá. A peça, tá vendo? Ó? O que é interessante para nós aí, gente? Primeiro, você encosta a parte fixa na peça. E depois, com o dedo, né, com esse dedinho aqui, ó, com o polegar, você empurra, encosta o dedo no impulsor e empurra a parte móvel, até encostar na peça. Só que tem que ser um movimento suave. Você não pode apertar demais o instrumento contra a peça. E também não é deixar folga entre a peça e o instrumento. Você tem que sentir, né, o instrumento tocando a peça de forma bem suave aí, né, para que haja então, né, exatamente o toque. Na medida que você sentiu que a peça está presa, aí já é o momento de travar e fazer a leitura. Lembrando que para depois, para tirar o instrumento da peça, né, já que ele está tocando a peça, você tem que destravar novamente. E aí você abre, você pega novamente no impulsor, abre a parte móvel dele e tira o instrumento. Então você não pode tirar o instrumento da peça sem destravar, porque senão você vai danificar o encosto do instrumento, né? A parte interna do contato ali, senão ou a peça vai ser danificada ou também o instrumento danificado. Então você tem que destravar e abrir o instrumento ali. Então, basicamente, o movimento é esse aí, ó. Abriu, fechou. Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Pois é. Aí, o que vai acontecer? Aqui nós temos uma situação muito comum e às vezes as pessoas fazem errado na hora de fazer lá a medição, né? Você pode perceber que no bico, né, usando o bico móvel e o bico fixo, você está medindo aí uma peça, né, que tem aí um formato quadrado, né, que tem uma face lateral quadrada, e o que vai acontecer é que você tem que introduzir a peça de tal forma que o contato do instrumento ele aconteça exatamente em toda a região da face lateral da peça. Você pode ver que tem uma posição aí que está errada, né? E tem uma certa. Isso tem a ver com o posicionamento do instrumento em relação à peça. É um cuidado que precisa ser observado, né? No caso de peças arredondadas, né, aí você vai ver que o ponto de contato é menor. Quer dizer, aqui não, tem uma região de contato é maior. Observa lá, ó.
Mas mesmo assim, a peça precisa entrar dentro do instrumento como um todo, tá? É importante. Outra coisa importante, se você olhar o instrumento assim, ó, na vista de topo, né, de frente, você vai perceber que o contato do instrumento com a peça tem que acontecer de uma forma perpendicular. Porque se por acaso o instrumento estiver inclinado em relação à peça, você já vai incorrer aí em problemas relacionados ao resultado de medição. Então, o seu RM lá, né, que é o resultado de medição, pode ser comprometido, né? Com certeza vai ser comprometido por mau posicionamento do instrumento em relação à peça. Outra questão importante, né, quando você estiver fazendo medições internas, tá vendo, ó? Usando as orelhas, olha lá. Às vezes um tubo, né? Você vai medir um tubo, aí por dentro do tubo você coloca as duas orelhas e desloca. Então, você tem que observar direitinho, posicionamento. Por isso que tem que ter habilidade. O técnico em metrologia, o técnico mecânico, metalúrgico, qualquer profissional da área que vai utilizar esse tipo de instrumento, tem que passar por um treinamento para conhecer, né, esses detalhes técnicos, né, de uso, né, porque isso aí tudo influencia no resultado de medição. Aqui nós temos um exemplo muito comum, às vezes, que as pessoas não observam. Na hora de posicionar a haste para efetuar uma medição, né, de altura, então nós temos que tomar cuidado, usar o instrumento para fazer o encosto, na posição correta, certo? Evitar que ele fique inclinado. Esses são os principais cuidados, gente. Quais são os tipos de paquímetro? Agora sim, eu apresentei para vocês no início da aula o modelo universal, que é o mais usado, né? Então nós temos aí o modelo universal. Eu falei dele no início, e vocês sabem que no modelo universal tem o paquímetro também digital, né? Tem um display, né, digital, que vai registrando já o valor da leitura. Agora, se você perguntar para mim assim, qual que é mais fácil para poder fazer a leitura, né, Vandenberg? Todos os dois, Digital é mais fácil. pois é igual relógio, né? Não tem relógio analógico e relógio digital? Aqui, ó, relógio analógico e relógio digital. Aí você vai falar, qual que é mais fácil? Depende. Se você já utiliza o analógico, você não vai ter problema, né? Agora, é claro, né, que uma leitura feita no display é uma leitura que você já consegue fazer essa leitura de uma forma mais rápida, né? E encontrar o resultado de medição. Tem questão de precisão também, né? O analógico é mais preciso. Não, mesma coisa. Não é A não? precisão, não, a precisão, ó, os parâmetros que interferem no resultado de medição são os mesmos. Ó, temperatura, habilidade do operador. Às vezes, o instrumento digital, se ele tiver com a bateria fraca, por exemplo, ele pode ter problema. Ou às vezes ele tá com desgaste, entendeu? Na guia. Então, o problema ali, na realidade, o que vai facilitar a leitura. Concordo com você. Agora, em termos de resultado, o problema do resultado de medição é o mesmo. Quer dizer, se você tiver problema no instrumento, ele não vai te dar, né, o resultado da forma que deveria. E os fatores que interferem são os mesmos, independente do tipo de instrumento. Então, nós não precisamos, né, tipo assim, ficar pensando, né, porque ele é digital, vai te dar mais precisão. Não, a precisão é a mesma. O instrumento ele é calibrado, ele é aferido nas mesmas condições, tá? Aqui nós temos um tipo, né, de paquímetro universal com relógio comparador. A diferença aí é que você não tem o nônio, né? Quer dizer, aquela escala móvel, né, como se fosse duas réguas deslocando uma em cima da outra. Não é isso aqui, olha? Nesse caso aí, aqui o nônio, ele é o relógio. Então você faz uma leitura na escala fixa e depois você faz uma leitura no relógio. E aí você soma
os dois resultados e obtém a leitura final do instrumento. Aqui nós temos um paquímetro de profundidade. Ele é basicamente uma régua, né, que tem o nônio também, uma parte móvel, para usar, né, fazendo medição de profundidade de peça, principalmente para furo, né, para furos que têm uma altura maior, né, um comprimento maior também. Nós temos aqui o paquímetro digital, que nós já falamos dele. Tem um botão vermelhinho ali, ó, para poder zerar ele, né? Você vai fazer a zeragem no momento antes de fazer a leitura. Você posicionou na peça, faz a zeragem e depois você desloca ele. Tem um botãozinho verde lá que você muda a escala dele. Você pode alterar para sistema métrico e para sistema inglês. Normalmente o paquímetro digital, ele não lê polegada fracionária. Ele trabalha só com polegada milesimal, tá? E no sistema métrico com a unidade em milímetros. Aqui nós temos um exemplo da utilização de um paquímetro que tem um bico móvel. Observa que o bico dele é giratório. Para que isso? Porque dependendo do tipo de peça que você vai medir, principalmente para peças cônicas, pode ser que você precise girar o bico. Esse bico aí, gente, é a parte... Não sei se vocês estão vendo lá, olha. É a parte da direita, tá? O bico externo, ele é fixo. E o bico de dentro, na parte móvel inferior, ele gira assim, ó, ele tem um eixo, então ele desloca para facilitar, né, o posicionamento na peça. Isso aí é para adaptar em peças que têm um formato geométrico mais complicado, né, mais complexo. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo daquele paquímetro que eu mostrei lá atrás, de profundidade, que eu acabei de mostrar, como que você trabalha com ele. Lembrando que existe ele também com o encosto interno. Dependendo da peça, quando a peça tem uma ranhura, né, do jeito que tem essa peça aí, olha, porque a peça da esquerda não tem ranhura, não. Aí dá para trabalhar ele normal, é o paquímetro de profundidade sem encosto, né? Agora, o da direita, a peça tem uma ranhura. Você, olhando por cima, você não enxerga. Então, você precisa ter um encosto para poder adaptar por baixo, para fixar o instrumento e apoiar devidamente para te ajudar no processo de leitura. Né? Já é uma variação que o instrumento apresenta, né? De ter um encosto aí, como se fosse uma garra, né? Que vai apoiar por baixo. Aqui é um paquímetro especial, diferente, né? Usado, né, para medição de dente de engrenagem. Ele tem escala móvel na horizontal, né? E você vai apoiar no dente por dentro, né, do vão, né? E pelo flanco, né? Para você medir a largura do dente. Muito interessante esse paquímetro para condições especiais de uso. Aqui nós temos um paquímetro digital e ele é acoplado a como se fosse um sistema de registro de leitura, que vai gerar uma base de dados. Então, você vai fazer, por exemplo, medições em série, em quantidades grandes, e você precisa registrar essas leituras dentro de um sistema como se fosse uma memória, né? E aí, lá na frente, você precisa imprimir um relatório. Então, ele já é como se funciona como registro de dados e tem uma interface para você, inclusive, conseguir imprimir, né, um relatório dos resultados de medição que você efetuou. Então, ele tem essa interface aí com esse registrador de dados aí. Tá certo? É muito interessante esse instrumento. Normalmente para leituras, assim, como eu disse, né, em quantidades maiores e em série. Tá certo? Aqui nós temos agora o conceito de como efetuar as medições. A partir de agora, gente, eu queria que vocês prestassem bem atenção como que a gente vai usar o instrumento, então, para fazer a leitura. Né, Vandenberg? Chegou na hora que você queria. Ok? Delícia.
Então vamos lá. Não sei se o pessoal está acompanhando aí, ó. Yuri, Matheus, o Jeanderson tá aí, Guilherme, né? A Jaine parece que não está mais, né? Gente, é o seguinte. Para qualquer tipo de paquímetro, o que eu vou falar a partir de agora está valendo. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação para o paquímetro universal. Mas o conceito, né, a nível assim, de escala, de distribuição, né, das graduações, funciona para todos eles, tá bom? Então vamos lá, presta atenção aí, ó. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: no sistema métrico, normalmente nós temos três, três tipos de resolução. O que é a resolução? A resolução para nós aqui é a menor medida que o instrumento oferece. Então, por exemplo, nós temos aí, olha, resolução de 1/10, resolução de 5 centésimos e resolução de 2 centésimos de milímetro. Tá certo? Esses são os mais utilizados. Como que você determina a resolução do instrumento? Você vai dividir 1 milímetro, que é a menor medida que ele possui na escala fixa, tá? Pelo número de divisões que aparece na escala móvel dele. Então, por exemplo, se ele tiver 10 divisões na escala móvel, você vai dividir 1 milímetro por 10 e você vai encontrar 1/10 de milímetro. Entenderam isso aí, gente? Estou mostrando para vocês o processo de determinação da resolução. Tem até uma fórmula lá em cima, ó. Olha lá, UEF, ó, unidade de escala fixa dividido pelo número de divisões do nônio. O nônio é a escala móvel. Então, como eu disse para vocês, o instrumento trabalha na escala fixa e escala móvel. Qual é a menor dimensão, né, o menor valor de escala na escala fixa? 1 milímetro. Então, quantas divisões eu tenho na escala móvel? Exemplo, 10 divisões. Como é que eu calculo? Vou pegar 1 milímetro, vou dividir por 10. E vou encontrar resultado 1/10 de milímetro. Esse 1/10 de milímetro é o meu alcance, ou seja, é a menor dimensão que o meu instrumento oferece. Então, Vandenberg, se eu quiser efetuar medição numa peça e eu tiver necessidade de fazer uma medição com maior precisão do que 1/10, então esse instrumento não serve para mim. Eu tenho que procurar um outro instrumento que vai me dar uma resolução menor. Tá entendendo? Porque o alcance dele é 1/10. Mas aí eu tenho, né, um paquímetro com 20 divisões. E se eu pegar, por exemplo, 1 milímetro e dividir por 20, eu vou encontrar 5 centésimos de milímetro. Você vê que um paquímetro que tem uma resolução de 5 centésimos, ele te dá maior grau de precisão em relação a 1 centésimo. Não é isso aí, Guilherme? Hein, G. Anderson? Entendeu? Se eu dividir depois 1 milímetro, né, e eu observo que na escala móvel eu tenho 50 divisões, então vou fazer 1 milímetro por 50. Qual o resultado obtido? 2 centésimos de milímetro. Então, veja bem, dessas três escalas que estão sendo apresentadas aí, ou melhor, né, dessas três resoluções que nós temos aí, qual que é a resolução que oferece maior grau de precisão? Ou maior alcance? Então, nós temos 2 centésimos. Depois, 5 centésimos e depois 1/10 de milímetro. De forma mais específica, né, nós vamos tentar entender como que isso funciona em cima do instrumento. Então, no caso de um paquímetro para 10 divisões, esse primeiro caso aí, olha, eu vou falar dos 3 casos, tá? No caso para 10 divisões, você vai perceber o seguinte, que na escala de baixo, estou chamando de escala móvel, tá vendo? São duas escalas, em cima fixa, embaixo móvel. Então, na escala de cima, eu tenho 1 milímetro. Gente, acompanha, por favor. Tem um 0, tá vendo a setinha vermelha?
eu preciso que você enxergue a setinha vermelha. G. Anderson, viu a setinha vermelha? Sim. Pois é, tem um zero lá, ó. Vamos contar quantos tracinhos nós temos? Ó, zero, aí vai contando, tá vendo? Ó, até no 10, ó lá, ó. Significa que cada distância daquela tem 1 milímetro. Concorda comigo? Tem 1 milímetro. Quando eu vou para a parte de baixo do instrumento, na escala móvel, existe uma defasagem. E aí, o que vai acontecer? Essa defasagem vai fazer com que haja uma diferença entre o traço da escala fixa, que está em cima, com o traço da escala móvel, que está embaixo. E essa diferença é que vai fazer toda a diferença para nós aqui, né? É ela que vai influenciar no resultado. Você pode ver que a primeira diferença que nós observamos lá em cima é de 1/10. Tá vendo, Vandenberg? Olha lá. Então temos lá, ó, 1/10, 2/10, 3/10. Então, na medida que você vai deslocando o instrumento, vai dando essa diferença aí. E aí, o que vai acontecer? Cada diferença vale o quê? 1/10 de milímetro. Como é que eu achei esse 1/10 de milímetro? Já mostrei para vocês. Eu vou pegar 1 milímetro, que é a menor dimensão da escala fixa, e dividir pelo número de divisões da escala móvel. A escala móvel tem 10 divisões, então eu vou dividir 1 por 10. Quanto que eu vou ter, então, de variação entre a graduação da escala fixa pela escala móvel? 1/10 de milímetro. Então, o princípio básico que foi definido, né, para esse instrumento é 1/10 de milímetro. Então, como eu disse para vocês no início, né, da aula, o Pierre Vernier e o Pedro Nunes, né, eles desenvolveram esse conceito de defasagem entre uma escala e outra. Os primeiros paquímetros não eram bem nesse formato, né? Um paquímetro mais elementar, mas o conceito permaneceu. E nos paquímetros de hoje em dia, nós trabalhamos com esse mesmo conceito. E aí, esse conceito funciona também para o paquímetro de 20 divisões. Então, você vai perceber agora o seguinte, que o de 20 divisões, né, olha lá, a escala móvel dele, tá vendo? Ó? Então, se você vai de 0 a 10, tá vendo, Giannis? Olha lá, de 0 a 10. Só que aí nós temos o quê? Entre 0 e 1, existe uma divisão no meio aí. Então, na realidade, são 20 tracinhos, né? São 20 tracinhos na parte de baixo aí, ó. Na escala fixa, permanece 1 milímetro. Então, é aquela história, né? Eu vou pegar 1 milímetro, dividir por 20 e vou achar o quê? Olha lá, 1 milímetro divide por 20, vou achar 5 centésimos, que vai ser a resolução do instrumento. Então, é dessa forma aí que eles calculam a resolução. Para 50 divisões, do mesmo jeito. Você pode ver que agora a escala móvel, ela possui mais divisões, né? Então, nós temos aí 5 divisões, né? Na realidade, aliás, são 5 divisões. Então, tem quantidade de traços, são 4 tracinhos, dá 5 divisões. Então, 1 milímetro, 5 divisões, 4 tracinhos. Então, nós temos o quê? 50, vai dividir 1 milímetro por 50. Vou achar 2 centésimos de milímetro. E aí nós temos, então, a resolução do instrumento. Agora, para fazer a leitura, o processo é muito simples. Vandenberg, eu vou pegar você agora, de exemplo, já que você está doidinho para aprender isso aí, ó. Você lembrar como que era, né? Que você fez lá há muito tempo atrás e não está lembrando. Você está vendo o desenho aí, por favor? Sim. Olha lá. Vamos tentar entender, ó. Nós temos aí uma peça, o instrumento, né? A parte móvel dele foi deslocada. Agora vamos tentar entender por que o resultado deu 37,45 milímetros. Então você vai ver uma linha vermelha, olha lá. Tá vendo o zero da... É o zero, né, que você vai contar a milimetragem. Exatamente. Olha o zero da escala móvel. A escala móvel é essa que está embaixo aí. Tem o zero da escala móvel,
né, ela vai até no 34, olha lá, tá vendo? Ó? Essa primeira linha vermelha aí de cima para baixo está indicando a posição certinha que o zero tá encontrando. Então, o 3 aí, olha, significa 30, que são 30 milímetros, né? Aí vem assim, ó, 31, 32, 33, 34. Então, nessa primeira linha vermelha de cima para baixo, deu 34. Por quê? Porque o zero da escala móvel, ele não chegou no 35 e ele passou do 34. E aí, o que é que vai acontecer? Na parte de baixo, presta atenção, ó, na parte de baixo, eu vou procurar o traço coincidente. Qual foi o traço coincidente na escala de baixo, que é a escala móvel, né, ou Vernier, que coincidiu com o traço de cima? Então, eu vou ter que vai ser o quê? 0,45. É o 45. Tá vendo? Ó? E aí eu vou ter, então, ó, 30. No caso aí, 37, não é lá, ó? Eu falei 34, mas é 37, ó. Na parte de cima, 31, 32, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então eu vou colocar 30 mais 7 na escala fixa, 37 milímetros. Na parte de baixo, eu vou encontrar o traço coincidente, que é o 45. Já que o meu instrumento tem uma resolução de 5 centésimos, então ele anda de 5 centésimos em 5 centésimos. Então deu 45. Aí você soma, né? 37 mais 0,45. Então o resultado vai ser 37,45. Gente, assiste a videoaula, você vai ver essa medição feita, né, a partir do vídeo. Entra no programinha, baixa o aplicativo que eu passei para vocês e treina nele também, para você entender como que faz esse movimento aí, tá? Agora, pessoal, para fazer leitura na polegada, agora presta atenção, tá? O que é que vai acontecer, ó? É tranquilo também, não tem dificuldade não. A única coisa que você vai perceber é que a escala móvel agora, que estava embaixo, ela passa para cima. Tá ligado aí, Vandenberg? Ó, a escala móvel agora é em cima. A escala fixa continua no mesmo lugar. Essa régua do meio aí, né? Agora, eu tenho 0 na escala fixa e tenho 1 na escala fixa. De 0 a 1, eu tenho 1 polegada. E essa 1 polegada minha aí, ela vai ser dividida em 16 partes. Então, o primeiro traço é 1,16. Depois deu 2,16. 2,16 simplificando é 1/8. Depois vem 3,16 e assim por diante. Ó. São 16 traços. Quando eu chegar em 16, 16, dá 1 polegada. E de 1 polegada para frente, aí vai ser 1 e 1,16, 1 e 1/8, e aí vai, até chegar em 2 polegadas. Então, o que é que acontece? No sistema inglês, o paquímetro em polegada, ele varia na escala fixa, em torno de 1,16 para cada divisão. Grava isso, ó, 1,16. Quando você vai para a escala móvel, aí você tem o 0 e tem o 8. Então, na realidade, a menor divisão aí é 1/128. Então, o nônio, né, que é a escala móvel do paquímetro, no sistema inglês, fracionário, é bom colocar dessa forma, né? Sistema inglês fracionário. Porque tem um sistema inglês também milesimal, que eu vou mostrar daqui a pouco. No fracionário, a menor divisão da escala móvel é 1/128. Qual que é a lógica para a gente poder fazer a leitura? Você vai ler a escala fixa e depois você vai ler a escala móvel. E vai somar os dois resultados para obter o resultado final. Então vamos lá. O 0 da escala móvel, que está na parte de cima, tá vendo lá, Vandenberg? Ó, ele chegou até no 7º traço. Então, se você contar na escala fixa do lado de baixo, a partir do 0, você vai ter o quê? Aonde a setinha está mostrando aí, ó, é o 7º traço. Então, o denominador não é 16? Então, ficou assim, ó, 7/16. 7/16 avos da polegada, na escala fixa.
parte de baixo. E lá na parte de cima, na escala móvel, você vai verificar o traço que está coincidindo com o traço de baixo, que é o primeiro traço depois do zero. Se é o primeiro traço depois do zero e o denominador é 128, então vai ficar 1 sobre 128. Então, qual a conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o resultado da escala fixa, que é 716, e somar com a escala móvel, que é 1/128. Fazendo as contas, tirando o mínimo, né? O mínimo múltiplo comum. Aí eu tenho no denominador 128. 128 dividido por 16 vezes 7, que é igual a 56. 128 dividido por 128, que dá 1, vezes 1 dá 1. 56 mais 1, 57. Qual que é o resultado da leitura? 57 por 128. Alguma dúvida, gente? Aí, Vanderberg? Matheus, Não, Jean. não. Gente, tem que treinar isso aí, tá? Pega isso aí de novo, olha direitinho, você vai entender, ó. Embaixo, faz a leitura. Em cima, faz a leitura. Pega as duas, soma. Resultado. Talvez a dificuldade aí seja porque está em fração, né? Eu sei que vocês não gostam muito de fração, mas tem que treinar isso aí. Outra coisa é o seguinte, se der uma fração, né, assim, com número par, não é isso? Se der um número par no numerador e denominador, você tem que simplificar, até chegar na fração primitiva, tá? Então, terminou aí de simplificar, o numerador vai ficar um número ímpar e o denominador permanece, o valor que der, né? Mas aí tem que fazer a simplificação. Eu tenho outro exemplo aqui, que é o paquímetro milesimal. Agora já não é mais polegada fracionária. Continua no sistema inglês, porque esse paquímetro aí, a graduação dele é em inglês. Porém, nós vamos trabalhar com números com vírgula, né? Usando vírgula. Como é que funciona isso aí? Olha, vamos lá. Na parte de baixo, nós temos a escala fixa. Presta atenção. Então, na escala fixa, o 0 é 0 polegada e o 1 é 1 polegada. Você vai perceber o seguinte, que do 0 até no 1 tem 40 divisões. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar 1 de 1 polegada e dividir por 40. Então, cada tracinho desse na parte de baixo vale 25, certo? 25 dá 0,025 milésimos, não é isso? De polegada. Então, 25 milésimos de polegada. Para cada tracinho, ou melhor, cada divisão dessa que tem na parte de baixo da escala do paquim milesimal. Por isso que chama milesimal, né? Porque 25 milésimo, que é a menor divisão. E aí, você precisa descobrir agora quanto que existe de divisão na parte superior, que é o nônio, ou vernier, né? Que é a mesma coisa, que é a escala móvel. Aí, como é que você faz o cálculo? Você vai pegar o 25 milésimos que você encontrou na escala fixa, que está logo abaixo, e dividir pelo número de divisões do nônio. Então, o nônio aí, que é a escala móvel, ela tem 25 divisões. E aí, se você fizer a conta, né, dividindo 25 milésimos por 25, você vai encontrar 1 milésimo de polegada. Ou seja, 1 milésimo de polegada é a menor dimensão que você vai encontrar na escala de cima, né, na escala móvel. Então, o alcance desse instrumento, quer dizer, se você usar esse paquímetro para fazer medição em alguma peça, ele vai oferecer para você um alcance até 1 milésimo de polegada. Então, é muito interessante esse instrumento nesse sentido. E aí, o processo de leitura é o mesmo. Você lê a parte de baixo, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, né, para vocês verem como que é. Mas você lê a parte de baixo e lê a parte de cima. Embaixo é a escala fixa, em cima é a móvel. E soma os resultados. E você vai obter o valor da leitura aí, em milésimos de polegada. Teste agora, vamos ver se vocês aprenderam. G. Anderson, é você.
Lê para mim aí, por favor. Qual a leitura correta? Eu quero saber a leitura correta. Porque aí você tem a escala fixa e tem a escala móvel. Ô, gente, lá na empresa, no dia que você for usar o paquímetro para medir uma peça, você já tem que olhar e já fazer a leitura. Não vai dar tempo de você pegar caneta, papel, calculadora para você fazer conta, não. Você tem que olhar para o instrumento, fazer a leitura e já registrar o valor lá. Então, por isso que é importante treinar. Vai que cai um teste para estágio lá, né? Você disputar uma vaga lá, te dá um paquímetro lá, fala assim, ó, lê aqui para mim, mede essa peça aqui. Então é importante, né? Eu sei que vocês estão sem o laboratório vai fazer muita falta aqui para nós. Mas o mais importante é você conhecer as escalas e saber combinar as escalas e chegar no resultado. Vamos lá. Jean, você tá vendo a pontinha vermelha lá? Eu não sei. Consegue, não? Não, acho que não entendi muito bem, não. Então, tá vendo? Olha, uma coisa é eu explicando, outra coisa é você fazendo. Vamos lá, escala fixa. Vandenberg, quer tentar? Escala fixa primeiro. Podemos. Tenta lá. Escala fixa, 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Tá com 4, né? 40. Passou do 4 e não chegou no 5. Concorda comigo? Exato. Agora, vamos na escala móvel. Qual que é o traço coincidente na escala móvel? Não é o 0? Exato, tá 4 certinho, 40. Resultado. Ô, Jean Anderson, viu aí? Entendi. Entendeu agora? Olha lá. Entendi assim, né? Por que virou 4 milímetros? Por que deu 4 milímetros? Porque 0 tá em cima certinho do 4. eu marquei de vermelho aí, ó. Tem um vermelhinho na parte de cima. Em relação a... tá, entendi. Olha lá, o vermelho na parte de cima. O 0 vai te dar o número antes da vírgula. O número coincidente, no caso ele deu 0, então é 4 exato. Se der algum outro ali, você vai contar quanto que vai ser depois da vírgula. Eu vou dar uma dica de ouro para vocês aí, ó. Olha, fica de olho no zerinho da escala móvel. É ele que comanda o negócio. É ele que comanda, ó. Porque a escala móvel não movimenta. Você tem que saber aonde que o zero da escala móvel parou. É ele que determina o valor que você vai registrar na escala fixa. Se esse zerinho andar mais um pouquinho para frente aí, ó, vai ter outro valor de resultado. Então, porque o instrumento funciona assim, é uma escala deslizando na outra, entendeu? A escala fixa, ela não desliza, ela é fixa. Mas a móvel desliza, ela vai deslocando. E aí você tem que ver o zero, não é o zero da escala fixa, não. O zero da escala fixa, ele fica paradão lá, ele não sai, não. Mas o zero da escala móvel desloca. Aí você fica de olho nele, aonde que ele vai parar. Aí registrou a medida da escala fixa e depois vê o traço coincidente. Aí você vai e anota. Ok? Esse aí agora. Ô, gente, acerta esse aí, pelo amor de Deus. Yuri, vai lá. Olha o zero da escala móvel. Olha aqui. O erro, ele acontece também por causa do operador. Às vezes o operador não sabe ler o instrumento, ele erra a leitura. Agora, ele pode errar também porque ele não está conseguindo enxergar direito a graduação. Aí já é um erro visual. Ou ele erra porque ele não sabe, e deveria saber, né? Ou ele erra porque ele não está enxergando a graduação. Que aí já é um problema visual, né? Qual o valor aí, gente, da leitura? Qualquer um de vocês aí pode dar o resultado aí para mim. O Yuri já passou o resultado para mim aqui? 43, Yuri? Isso, você falou 43. 43? Ô, Matheus, você tá vendo aí? É 43 mesmo? É isso mesmo, 43.
Vamos lá. Da fixa, né? Seria 43,5, né? 44. Olha lá, gente. 43? Acho que é 43, hein? Tá antes do 4. É verdade. Então é 43. Vamos lá. Eu vou deixar esse valor errado aí, porque aí tá 44. Mas o zerinho tá no 43, olha lá. Ele passou do 43 e não chegou no 44. Então ele é 43. Agora, olha o tracinho que coincide. Estão vendo uma setinha lá? Olha lá. Ó, 0. Depois vem assim, ó. Porque esse instrumento aí, gente, a resolução dele é 5 centésimos. Então vai ficar, né? Ele vai andar de 5 em 5 centésimos. Quando chegar no 6, é 0,6. Mas aí passou um tracinho, não chegou no 7, passou do 6 e não chegou no 7. No 6 é 0,6, é 6 décimo, né? No 7 é 0,7, 7 décimo. Mas aí deu no meio. Então o meio é o quê? 65 centésimos. Qual que é o resultado agora? No caso nosso, não é 44. Vai dar o quê, Vandenberg? 43 milímetros e 65 centésimos. Isso. Lê para mim de novo aí. 43 milímetros e 65 Centésimos. Exatamente. Pessoal, deu para entender melhor agora, né? Então não é 44. Foi até bom aparecer esse 44 aí, porque aí a gente gera uma dúvida e na dúvida a gente tira a dúvida, né? E aí vocês viram que é muito fácil de errar. Se você estiver olhando assim de lado, assim, ó, der um reflexo, ou pegar o instrumento, né? Isso chama erro de paralaxe. É um erro visual. Então, você tem que manter os raios visuais, né? Perpendicular ao instrumento. Muitas vezes, né? Às vezes você vai ler, você quer ler assim de forma bem rápida, não dá certo, entendeu? Aí esse erro de paralaxe ele induz você a uma leitura incorreta. Agora eu quero ver se vocês acertam o resultado aí. Qual a leitura correta? Tem 5 resultados aí. Olha o zero da escala móvel. Tem alguém que deu a resposta aí. Espera aí. Letra A. Quem foi que digitou aí, por favor? Letra A? Não é letra B, não, gente? Yuri? Letra A, Yuri? Matheus, concorda com Yuri? G. Anderson, Guilherme, Vandenberg. Yuri acertou? Sim ou não, gente? Isso aí tá 4,15. Letra A. Olha lá, vamos lá. Observa o zero da escala móvel. Ele passou do 4 e não chegou no 5. Então deu quanto? Deu 4. Então o valor inteiro da leitura é 4. Depois da vírgula, eu tenho que pegar agora a parte da vírgula. Depois da vírgula eu vou ler na escala móvel. Vamos lá, escala móvel. Quantas divisões eu tenho no instrumento na escala móvel, Vandenberg? Quantas divisões? A lição no total, que você está falando? No total, quantas divisões? São 10. 10 Não, não. Tirando o meio, são 20. são 20. Então você já sabe que o nosso instrumento ele tem uma resolução de 5 centésimos. Então ele funciona assim, ó. 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 e aí vai até chegar a 10.
Aí você vai observar agora qual que é o traço que coincidiu, que é o traço vermelhinho. Tá vendo o traço vermelhinho lá? Ó? Ele coincide com o traço de cima. Então, o traço coincidente na escala móvel é o traço que está entre o 1 e o 2. Nesse caso, como o meu instrumento ele varia de 5 centésimos em 5 centésimos, então eu tenho que a resposta certa é qual? É a letra A. Vou dar os parabéns pro Yuri aí. Entenderam, gente? Sim ou não? Tá ok para mim. Ok, né? Pois é, vocês têm que treinar, tá certo? Vamos lá. Polegada. Tá quase terminando a aula, tá, gente? Tá terminando. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Leitura 1,32. Tá certo essa leitura aí? Observa lá. Eu quero saber se tá certo. Escala móvel. Olha o zero da escala móvel. Passou do zero e não chegou no 1. Não chegou, não. Então tá no zero, não tá? Escala fixa, Certamente. aliás. Desculpa, escala fixa, é zero. Escala móvel, qual o traço que coincide? É o quarto traço, olha lá. É o quarto, É que é sobre 128. 428. Simplificando dá quanto? 132. 1,32. Então vai ficar 0 mais 1,32. Resposta dá o quê? 1,32 da polegada. Certo. Beleza? Agora vamos mais um aqui, ó. Esse daí. Esse daí é a polegada milesimal. Olha lá, 6 São 6 polegadas. polegadas. O primeiro traço, qual que é? Você está falando que está alinhado? Ó, o zero da escala móvel está determinando para você. São 6 polegadas. Pois é, mas passou um pouquinho do 6, olha lá. Certamente. Mas ali, essa leitura, não sei para que inventaram essa porcaria de polegada, é um saco. Porque tem. Às vezes vai medir uma chapa e a chapa está especificada em polegada, um Não, perfil, isso um tinha tubo. que universalizar esse trem, cara. Essas medidas inglesas é uma bosta. Você trabalha com muito, muito material lá na usina que está em polegada ainda, entendeu? Pois é. Tinha que colocar tudo em milímetro. É. Enquanto os Estados Unidos tivesse a hegemonia aí, coisa difícil, tá? Difícil demais, trem. Só eles que usam essa merda. Aqui, vamos lá. Leitura, ó. Tem lá o primeiro tracinho depois do 6, mas não chegou no segundo tracinho, tá vendo? Então aí você vai ter que descobrir quanto que vale cada tracinho desse na escala fixa. Você sabe muito bem que entre o 6 e o 7, nós temos 3 divisões ó lá. Então é 0,025, correto? Entenderam? Então cada tracinho na escala fixa depois do 6 aí, ó, é 0,025 da polegada. E em cima, eu tenho 1 milésimo de polegada. Então, como é o décimo traço, tá certo? Então vai ser 10 vezes 1 milésimo, quer dizer, 10 milésimo de polegada. Então, eu somando tudo, olha lá. Entendeu agora? Eu vou ter Aham. o 6 que é inteiro, né? Polegada inteira, 6 polegadas, mais 25 milésimos, que é o primeiro tracinho depois do 6, que eu estou olhando o zero da escala móvel como referência. Né? Então, o primeiro tracinho depois do 6 equivale a 0,025, que é 25 milésimo. Na parte de cima, eu vou pegar cada tracinho da escala móvel, que é 1 milésimo, multiplico por 10, porque é o décimo traço que está coincidindo. Então, eu vou encontrar 1 centésimo de polegada. Não seria, o Edilson, não seria ali 0,25, não? Não, Cada tracinho daquele? não, Porque se porque você olha, somar as 4 partes, igual por exemplo, você está saindo de 6 e indo para 7. Se você somar o 0,025, vai dar 0,1. tá. Deixa eu voltar lá atrás, ó. Estou voltando lá atrás.
Beleza? Ó, aqui. São 40 divisões. Olha lá. Tá entendendo? Então, do É zero. esquisito. Porque se você Não, está olha. saindo de 0 para 1, o certo era cada pedacinho ter 0,25. Não, divide 1 por 40. Dá quanto? Faz a calculadora aí. 1 dividido por 40. Não, Dá estou isso dizendo aí. assim. Estou dizendo assim, porque você tem 4 partes, certo? De 0 até 1. 4 partes. Se pegar uma parte e dividir em 4 partes, dá 0,25. Mas Tá essa. entendendo? Entendi, mas deixa eu te explicar um negócio. Tá vendo o zero aí? O primeiro zero na parte de baixo aí? Certo. Esse esse primeiro um que tá aí, ele equivale a 1/10 de polegada. Então, você, na realidade, você tem que Ah, tá. dividir um Entendi. décimo da polegada por 4 partes. Entendeu? Não é Entendi. não é uma Não é um polegada, inteiro. Não é um inteiro, tá? não, né? É 1/10. Entendi. Porque cada um desse aí, ó, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 de polegada, Não, beleza. 7/10, Eu achei até que era uma chegar a 1. unidade. Quando chegar a 1, chega Vou 1 voltar uma lá. polegada. Vou Então, na voltar lá. realidade, são 40 divisões. Você não pode esquecer disso não, tá? 40 divisões. Às vezes erra a prova toda por 40 divisões. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu fiz um negócio aí de propósito, Vandenberg. Vou pegar você aí. Tem um negócio errado nessa leitura. Eu queria que vocês achassem para mim. Eu fiz de propósito aí, só para testar vocês. O que que tá errado aí? Ele está como 6 unidade fixa. No caso, seria 0,625. Não. Então, Né, não? não. Ah, não. Ele está escrito como polegada aqui, né? Uai. Ah, por que que no outro lá você falou que uma unidade equivale a 1/10? Por que nesse aí não vale? Veja bem, vamos lá de novo. Você conseguiu visualizar os 6 polegadas? Pois é, por que que no outro lá valia decimal e nesse aí não é? É por causa do Vamos, símbolo de polegada ali? vamos lá. Qual que é o sistema que nós estamos usando aí? Sistema métrico ou sistema inglês? É inglês, exato. O outro lá também era inglês, não era não? Você me É mostrou? inglês, inglês. Pois é, por Qual- que que o de lá é decimal e esse aí não é? E é inteiro? Não, é 6 polegadas inteira. Olha lá, ó. 6 polegadas E por inteira. que que no outro era um décimo, o número 1? É isso que eu não entendo nesse trem, é uma bagunça. Não, moço, vamos lá. Vai entender Volta, agora. volta lá atrás para você ver. Lá tá um vale 1/10. Aí eu te perguntei, por que que 1 tá valendo 0,025 se 1 dividido por 4 é 0,25? Aí você me explicou, não, porque é decimal. Aí volta no outro lá, já não é decimal. Eu não entendo esse trem, velho. Não, vamos lá, você vai entender aqui, ó. Tá vendo na parte de baixo? Tá vendo o zero? Sim, Então nós temos aí, olha, do zero até no 1, nós temos 4 divisões. Equivale exato. a três tracinhos, que vai gerar 4 divisões. Então, no caso, o número 1 aqui é uma polegada? Esse 1 aí, esse primeiro 1 depois do zero, é 1/10 Sim. de polegada. É Ah, tá. Não, 0,1, pera aí. O que você circulou de vermelho lá, que no caso é uma polegada. uma polegada inteira. Agora Ah, vamos lá no exercício nosso, ó. vamos Nesse voltar lá exercício, agora. Agora eu entendi. no exercício nosso, no exercício nosso, o que nós temos aí é porque passou do No zero, caso aí vai ser 1, 2, vai ser entre 6 polegadas e 7, porque está mostrando a sétima polegada aqui. Agora eu entendi. interrompeu o instrumento lá no início e o fim, estou trabalhando com 6 polegadas aí. Exato. Agora, Agora eu entendi. eu cometi um erro proposital aí para poder desafiar vocês, para perguntar que tem alguma coisa errada aí nessa leitura aí. Ele, no caso é 6 mais 0,025 mesmo. Não, tá certo, é 0,01. Tá errado, Agora, não. ninguém enxergou não, né? Eu vou falar o que que é para a gente encerrar nossa aula, que vocês não prestaram atenção. Qual que é a unidade nossa aí? Ah, tá. Tá em Polegada. milímetro aqui no final. É Qual que é polegada. qual que é o sistema que eu estou usando? Inglês. É Inglês. polegadas. E qual que é a unidade que eu coloquei aí? Milímetro. Milímetro. Então eu fiz de propósito para testar vocês. Na realidade, eu tenho que tirar esse MM daí e colocar um sinal de polegada aí. Entenderam, gente?
presta atenção nessas coisas, tá? Porque é muita coisinha assim e tem que ficar atento, senão você erra, tá? Então, o erro de paralaxe eu já falei para vocês que pode acontecer na hora que você está lendo. Então, você tem que posicionar o instrumento o máximo possível perpendicular ao seu campo visual, porque muitas vezes você está lendo um tracinho e não é o outro. Mas por quê? Por causa desse desvio visual que pode acontecer, tá certo? Outra questão importante é na hora de olhar o traço coincidente, tá, Vandenberg? Porque às vezes a gente acha que é um, mas não é, é o outro. E como a coincidência ela é muito sensível, quer dizer, tem uma proximidade muito grande. Então, o profissional da área de metrologia tem que ter uma capacidade visual boa para ele enxergar o traço coincidente, senão ele erra a leitura. Outra coisa importante são os ajustes que o instrumento precisa ter da escala móvel em relação à escala fixa, que tem os parafusos, né, de ajuste. Isso aí é feito pelo pessoal da calibração lá. Não é aquele parafuso que eu falei para travar a escala móvel sobre a fixa, não. Eu estou falando dos parafusos do instrumento, tá certo? Então, isso aí é importante, tá bem ajustado, para não incorrer em erro de variação, né, de leitura. E a questão do posicionamento do instrumento em relação à peça. E na hora de você encostar o instrumento na peça, não pode apertar muito nem pouco. Tem que observar os bicos e as orelhas e ajustar direitinho ali o instrumento, tá certo? Então essas são as recomendações básicas, são as leituras que a gente está passando para vocês, os 3 tipos, né, de escala mais comuns. Lá no nosso portal tem os exercícios, as atividades já estão liberadas, régua graduada e paquímetro já está liberado para você fazer, você baixa a folha de leitura e faça. Na aula que vem eu vou falar para vocês sobre micrômetro, tá bom? Não faltem a aula, tá bom, gente? Então eu estou dizendo aí para vocês o seguinte, que é fundamental conhecer o instrumento, tá certo? Suas escalas, técnicas de manuseio, de conservação e aplicações do instrumento. O paquímetro é um instrumento que certamente vocês vão usar lá na empresa, no dia a dia de vocês, tá bom? Então é isso. Eu agradeço a vocês pela participação. A aula demorou um pouquinho mais hoje, mas é isso, né? A gente precisou aí ficar uns 20 minutos a mais aí. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos treinar agora, né? Tem que treinar agora, tá bom? Treinar. Um abração para vocês, fica com Deus aí. Deus. Qualquer dúvida vocês me falam, tá? Beleza, tudo de bom, Edson. Até mais. Tchau para vocês. Um abraço. Falou. Vandenberg, toma os remedinhos direito aí, tá? Tranquilo, boa noite. Tomara que não seja Covid. Vamos guardar. Tá certo. Valeu, cara. Bom.